Olá, bom dia. Está vendo esse livro? A Bíblia. Então abra aí no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, no versículo 8. Olha o título aí. Eliseu e a Sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por ali, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para lá. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a mulher ao seu moço: chama esta Sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhes: eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que eu fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito em meio do meu povo. Então disse o profeta: que te há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado. Quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera, tendo crescido o menino, saiu certo dia até com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, dói a minha cabeça. Então o pai disse a seu servo: leva-o à sua mãe. Ela o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem é sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar o jumento e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis que a Sunamita corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela:
Pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, disse o profeta Geazi. Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e se encontrar alguém não o saude, se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e o seguiu. Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso. E disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez, de lá para cá, tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ao profeta, ele lhe disse, toma o teu filho. Entrou, lançou-se aos pés dele e prostou-se em terra. Tomou seu filho e saiu. Que história poderosa, né? Para a nossa reflexão. E para você, mamãe, estamos no mês de maio, que celebra o Dia das Mães. E aí, na Bíblia, tantas histórias maravilhosas de mãe. E é incrível, né? Toda mulher, ao desposar-se, quer ter filhos. E a Bíblia é cheia de histórias de mulheres que não tinham filhos, mas que sonhavam. Principalmente em Israel, naquela cultura antiga, que os homens casavam com muitas mulheres. Então as mulheres competiam em ter filhos. Quanto mais filhos elas tinham, mais tinham direito em herança, na renda, nos seus vestidos, nos seus alimentos, né? Era abençoada pelo número de filhos. E esta mulher sunamita era rica, já tinha tudo, mas não tinha filhos. Então era uma pessoa amargurada. Mas era uma mulher virtuosa, uma mulher de bem, uma mulher que temia a Deus. Estava disposta sempre a fazer o bem. E aí, o Eliseu sempre passava ali nas suas caminhadas, nas suas jornadas, e ela percebeu, né? Chamava ele na hora do meio-dia para o almoço, ali ele almoçava, e um dia ela disse para o esposo, vamos construir um quarto de pedreiro, lá em cima, né, no segundo andar, para que quando ele passar aqui ele descanse. Assim, o seu marido ouviu, fez um quarto, colocou uma cama, um candeeiro, uma mesa, eu sei que deixou bem mobiliado o quarto, e passaram-se algum tempo, o profeta passou, e ela indicou ali ao seu quarto, e ele foi lá, descansou, e foi embora. E aí um dia ele estava lá, acampado, né, nesse quarto, descansando com seu servo, Geazi. E aí Eliseu pergunta, chama essa mulher aqui, vê o que ela lhe tem falta, né? E aí ele diz, bom, ela está no meio do seu povo, está muito bem, mas ela não tem filhos. Aí ele chamou ela e disse, olha, você nos serviu, você nos acolheu muito bem, você é uma pessoa abnegada, e daqui a 1 ano você vai ter um filho. Homem de Deus, não minta para mim. Ele disse, olha, aguarde. O profeta foi embora e 1 ano depois ela estava ali com o filho nos braços, concebeu, deu à luz e teve um filho. E ali amou, cuidou do seu filho, educou, ensinou bons princípios, boas maneiras, respeito, cortesia. Eu sei que tudo que uma boa mãe deve ensinar para os seus filhos. Ser honesto, trabalhador, leal. E aí, um dia o menino já grande foi com o pai para o trabalho, né, para acompanhar os servos, os segadores, e começou a sentir dor de cabeça. E gritou, pai, estou com dor de cabeça. Ai, minha cabeça dói. E aí ele chamou um servo e disse, leva para a mãe, para que ela cuide.
E levando lá, ela ficou cuidando do filho, fez compressas, fez chás, fez aquilo que toda mãe sabe fazer, mas o menino morreu. Ela pegou o menino nos braços, colocou lá na cama do profeta. Ela não desistiu, ela pensou, vou encontrar uma saída. Eu não pedi esse filho, então Deus me deu, então Deus vai me devolver. Mulher de fé, né? E perseverante e ativa, né? Colocou lá, chamou o marido e disse, olha, eu quero um jumento, um servo para me levar até o profeta. Olha onde o profeta ficava, lá no Monte Carmelo. Todo mundo sabia que eu morava lá no monte. E aí o marido, não, mas hoje não é sábado, nem lua nova, que é os dias que o profeta sai para se encontrar com o povo. Ela disse, não importa. Nem por ser sábado, nem por ser no lua nova, eu vou me encontrar. Não faz mal. E ela foi. Quando ela se aproxima, o profeta manda Geazi ao encontro dela e pergunta, como é que vai teu marido, teu filho, tá tudo bem? Tudo bem. Chegando onde o profeta estava, ela se deitou, abraçou os pés do profeta, né, era a tradição, ao se encontrar com o homem de Deus, beijar os pés, abraçar os pés. E o Geazi tentou arrastar e o profeta disse, não, ela está muito amargurada. E o Senhor até aqui me encobriu. Interessante, quanta lição a gente tira aqui? Primeiro, mulheres, mães virtuosas, o Senhor é contigo. Com certeza trará, satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor, viu, mãe? Também, mãe, você vai ter suas dificuldades. Criar filhos, educar, preparar para a vida, formar cidadãos para o bem, não é fácil. Tem que ser firme, tem que ser amável, mas firme. Não pode submeter a sua vontade à do filho, mas o filho a sua vontade e a vontade de Deus. Tem que ser firme, viu, mamãe? Essas são as dificuldades. Depois também tem as doenças, né? E aí essa mãe, primeiro ganhou um filho sem pedir, depois o filho teve período de disciplina e depois teve a perda. Mas essa mãe nos dá lições, ela não desistiu. Foi até o homem de Deus. A Bíblia diz que no tempo que o profeta Eliseu estava aqui na terra, a Israel, existiam milhares de leprosos e nenhum foi curado. Sabe por quê? Porque não procurava o profeta. Somente Naamã foi até o profeta e foi curado da lepra. Quantas mulheres estéreis tinham em Israel também? Mas essa era acolhedora e foi beneficiada. E assim poucas pessoas são beneficiadas com os profetas, com os homens de Deus. Poucas pessoas são abençoadas com a escritura porque não leem, né? Então, faça uma reflexão. Sim, terminando a história, né? O menino morreu, o profeta vai, Deus encobriu. Assim, essa parte que eu não podia deixar. Muitas vezes, Deus não está falando com você, não está revelando nada a você, está tudo errado na sua vida. E aí você fica, meu Deus, por que Deus faz tanto silêncio? É como se não existisse. Nós passamos um momento assim. Quando meus filhos, principalmente o Sila, adoeceu, né? E eu fazia caminhada com eles. Aí no macaquinho, bairro, sítio do meio, uma da madrugada, a gente caminhando. E caminhamos até Fortaleza, Paracuru, São Gonçalo da Mata. A gente fez muitas caminhadas, de madrugada, à tarde, sol quente, frio. Subimos aqui a ladeira, picos, serrinha, né? No meio da mata. Fiz muitas caminhadas, muitas aventuras. E um dia eu disse, Senhor, por que tu me abandonaste? Por que tu faz tanto silêncio? Estou cansado, essa luta, não vejo meu filho melhorar. E eu só volto a trabalhar na igreja, a pregar o evangelho, a assumir cargos quando tu curar, né? Não, eu estou sem condição, eu sou humano, impossibilidade de servir nessa situação. E Deus até hoje não me respondeu. Mas um dia eu estava meditando, sem ir para a igreja, sem fazer trabalhos missionários, sem visitar as pessoas, sem auxiliar as pessoas que a gente pode auxiliar. E eu olhando para o teto e eu olhei, de Senhor, tu me tiraste da obra que eu mais amo, que é servir, que é adorar, que é proclamar o teu reino, tu me tiraste. 5 minutos depois o pastor liga, irmão Canuto, irmão Francisco Canuto, temos uma missão.
E você não pode dizer não, não aceito não. E aí me chamou novamente para atuar como evangelista, como missionário, como pessoa está a servir. Tem hora que Deus não fala, tem hora que Deus não faz silêncio, mas Ele acrescenta uma mensagem a mim e a você. São Mateus 25, quando fala do juízo final, ele diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, sejamos fiéis, servo fiel, na missão, no chamado, nas atividades que precisamos realizar enquanto é dia, porque em breve é a noite e aí não podemos realizar nada. Vai chegar um dia que a gente não vai mais poder falar do reino de Deus, ler a Bíblia, proclamar o Evangelho, não temos mais como estender a mão para resgatar alguém. Então é hoje, viu? Então você é convidado a participar da proclamação do reino de Deus, dando o seu melhor, assistindo as pessoas, servindo, fazendo bem e abrindo os seus olhos através das Escrituras para que elas conheçam o reino de Deus e o aceitem, tá certo? Então, Jesus não revelou nada a Eliseu, mas a mulher disse: eu não desisto, você vai comigo. E aí o profeta chegou lá, sem Deus dar sinal, nenhum aviso, aí só pela fé. Por isso que o profeta Malaquias, quando fala dos últimos dias, quando não tiver mais água, não tiver mais gado, não tiver mais emprego, não tiver mais renda, aí ele diz: o justo verá pela fé. E ali Eliseu agiu pela fé. Olhava para aquela mãe aflita, angustiada, mas persistente. Ele se deitou sobre o menino, colocou seus olhos nos seus olhos, sua boca na sua boca, suas mãos, e ficou deitado sobre o menino. E de repente ele sentiu que o corpo do menino estava esquentando, né? Porque o morto é gelado, né? O corpo esquentando. Ele levantou, deu uma volta para lá, voltou para cá, foi lá, deitou em cima do menino de novo. E aí, em vez de só aquecer, o menino deu 7 espirros e abriu os olhos. Aí o profeta chama a mãe e ela abraça os pés do profeta, agradece a dádiva, tomou seu filho e se foi. Querida mamãe, não desista dos seus filhos. Se ele está nas drogas, se ele está no vício, se ele está na prostituição, se ele está no pecado, se ele está no mundo do crime, se ele está desempregado, se ele está passando necessidade, se ele não tem coragem de trabalhar, não desista, mãe. Apresente ele ao Senhor. Seja mãe virtuosa, perseverante. Tire lições aqui de Sunamita e cuide da sua família. Porque um dia Deus vai olhar para cada mãe e dizer: cadê os filhos que eu te deixo para cuidar? Porque a Bíblia diz que os filhos, né, o salmista diz que os filhos são dádivas do Senhor, para que a gente cuide, mas eles são do Senhor. Então a gente precisa devolver, né? Essa é a minha esperança, né? Olho para cada um dos meus filhos, nas suas lutas, nas suas aventuras, na sua busca, mas eu olho e vejo um dia todos servindo ao Senhor. Um dia eu quero entrar na Cidade Santa e quero ver todos os meus filhos, minhas filhas, meus genros, minhas noras, meus netos, meus irmãos, minhas irmãs, minhas cunhadas, meus amigos e minhas amigas no reino dos céus. E aí, vamos lá? Comece lendo a Bíblia para você, né? Não é para os outros. Leia para você a Bíblia, aceite a mensagem do Senhor, reflita e ore a Deus pedindo a unção do Espírito Santo para lhe dar sabedoria, porque o Espírito Santo é que nos ajuda a entender, a aceitar. Ele que preenche o nosso coração. Tá certo? Que Deus abençoe. Abençoe sua casa, seu lar. Abençoe a minha vida, a minha família, também a sua. Em nome de Jesus. Amém?